Boa tarde, queridas irmãs. Última terça-feira do mês de fevereiro. E estamos aqui para apresentarmos mais um estudo para o nosso crescimento como filhos de Deus, não é? O nosso crescimento espiritual também. E eu vou começar fazendo duas perguntas para as irmãs. O que marcou a sua geração e do que você mais sente saudade? O que as novas gerações possuem de diferente que você tem dificuldade de lidar? Estas e outras questões que as irmãs tenham ou que nós tenhamos, a irmã Janine, que é a nossa ministra de maturidade da igreja, estará respondendo, né? Sabemos que sob a orientação do nosso Deus, ela estará colocando isso cristamente falando, como servas do Senhor, o que nós devemos aprender a respeito das gerações. Estamos vivendo uma geração, já passamos por tantas, e temos que conviver com várias gerações, avós, bisavós, não é? Então, nós temos que aprender como fazer isso cristamente falando. Logicamente, Deus é o nosso suporte e estará nos orientando. Então, antes de iniciarmos, vamos orar pedindo a Deus a direção para essa tarde. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos mais da Tua palavra nessa tarde de terça-feira e rogamos que o Senhor esteja a abençoar cada uma das irmãs que estarão nos ouvindo, tanto agora quanto no decorrer da semana, em qualquer horário, porque podemos estar juntas ouvindo a Tua palavra. Abençoa a senhora Janine, que ela seja instrumento nas Tuas mãos para transmitir esse recado tão importante para todas nós. Abençoa todas as irmãs nas suas dificuldades. É o que nós rogamos, agradecidos pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Janine, tem a palavra, muito bem-vinda você na nossa organização. Que Deus te use e te abençoe nessa tarde. Um abraço. Amém. Boa tarde, irmãs. Obrigada pelo convite, é um privilégio para mim. E eu gostei muito do tema, achei que a autora da revista foi muito feliz. E eu sugiro a você, irmã, se ainda não leu, pode ler. Está uma lição muito clara e vale a pena você estudar e aprender com ela. A gente tem muito que aprender e esse abismo entre gerações é uma coisa muito presente hoje, né? Graças a Deus, tudo que a gente for fazer, qualquer coisa, seja para a glória de Deus, que esse estudo também seja para a glória de Deus e para a edificação das nossas vidas. Então, tem vários estudos sobre fazendo a análise das diferentes gerações. E essas gerações, elas são chamadas de diferentes nomes por diferentes autores, e aí tem as datas em que as pessoas nasceram para ser considerada geração Baby Boom, geração X, geração Y, ou Millennials, geração Y, ou Z, ou I, e aí ainda vai ter as próximas gerações. Nós estamos tendo o privilégio hoje de viver assim ao mesmo tempo com todas essas gerações. Isso é bênção, é privilégio, mas requer que a gente entenda um pouco as características de cada uma delas, para que a gente estabeleça relações respeitosas, carinhosas, e que a gente possa aprender mutuamente, porque há muito que aprender uma geração com a outra. E é isso que a gente pretende, né? Existem características que são próprias de cada uma dessas gerações, que elas são diferentes. Existe o lado forte, existe o lado fraco. Eu vou destacar aqui que na Baby Moons, a questão da estabilidade financeira, da estabilidade familiar, era uma prioridade no trabalho, né? As relações eram todas duradouras e os padrões eles eram muito bem estabelecidos. A prioridade era arrumar um bom trabalho, construir um patrimônio e ter estabilidade. Na geração X, também ainda a estabilidade na carreira era uma grande questão, a prioridade era o trabalho, mas agora entra o estudo, né? Na geração Baby Boom, o estudo não era um sonho acessível para poucos. Agora, na geração X, sim, as pessoas querem estudar, fazer uma carreira, e elas também tinham cuidado com a manutenção das tradições. Já na geração Y, existe uma inovação, existe uma necessidade de liberdade, de inovação, de novas experiências, né? As pessoas vêm com uma personalidade mais questionadora e engajada e são mais flexíveis. E a prioridade, quando jovem, é o autoconhecimento, é cultivar boas relações, né? E é arrumar um trabalho que faça ele feliz. Já na geração Z, gente, esse pessoal já nasceu numa era digital.
né? Sabe, a gente tinha que ir no parque para tirar foto no lambe-lambe, né? Não é isso? Vocês lembram disso, né, gente? Me ajuda aí. E aí revelava ali no parque para a gente ter uma foto, um registro da família, que dificuldade que era. Essa geração não tem a menor noção do que pode ter sido isso. Como é que você não tinha um celular para tirar foto lá na hora, né, vó? Então, são diferenças que fazem muita diferença no nosso cotidiano, no modo de ver a vida, né? E para essa geração, a prioridade é seguir sonhos, é viver do que gosta. Tem coisas boas no perfil de força? Tem, mas eu vou querer destacar aqui que existe um problema. Muitas vezes a gente erra tratando os mais jovens de forma desrespeitosa, né? Achando que ele é muito novo, né? Às vezes a gente nem escuta o que eles estão falando e a gente já acha que eles são novos demais para a gente aprender. E a gente tem muito que aprender com os mais jovens. Pode ter isso na sua mente, abra sua mente para isso. E a Bíblia diz que tudo o que vós quereis aos homens vos façam, fazei-o vós também. Se a gente quer ser tratado com respeito, a gente precisa tratar os jovens, os jovenzinhos, aquelas crianças, os adolescentes, com respeito. A gente precisa escutar, ouvir, aprender, né? Os jovens sempre foram assim. Quando a gente compara uma geração com a outra, a gente vai ver que quando tinha a mesma idade, tem muita coisa em comum. A diferença não está na idade, mas está nas mudanças culturais e no contexto que está envolvido, né? Então, a gente não deve desprezar ninguém pelo fato de ser jovem. Paulo falou isso para Timóteo, né? Que ninguém despreze você pela sua juventude, mas que você seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, você, mulher jovem, que está enfrentando dificuldade, talvez com aqueles mais experientes, não vá se impor também, mas ore, seja um exemplo, que elas possam admirar você pelo seu comportamento, pela sua fidelidade à palavra de Deus, pelo seu procedimento, pelo amor, pela fé e pela pureza. A geração Baby Boom, que é a geração que começou primeiro a ser estudada, eles têm muitas habilidades, né? E é uma geração que tudo é possível, que tem força, tem garra, quer fazer e quer aprender, né? Agora ela tem uma carência, que são as habilidades tecnológicas. Mas para que a gente tem jovens para nos ajudar, não é? A geração X tem características diferentes, a geração Y tem outras características. E quem nasceu a partir de 95, né, não sabe nem como é que era o mundo antes de um celular, antes de ter internet para buscar tudo. Eu considero que esse livro me ajudou bastante nesse estudo. É Igen, vou falar dele, e esse livro chama atenção, e se você tem crianças e adolescentes, eu sugiro que você procure ele para ler, porque ele vai falar para a gente que, embora as crianças, os adolescentes estejam super conectados, eles estão crescendo menos felizes e completamente despreparados para uma vida na idade adulta. Então, eu vou destacar aqui o que esse autor fala para a gente, né? Ele fez uma entrevista com 11 milhões de jovens e adultos. E esses jovens dessa geração, eles nem fazem ideia de como é que era a vida sem internet, né? Eles se socializam de um modo novo, eles rejeitam os tabus sociais, né? Eles querem coisas diferentes nas suas vidas e carreiras, eles são obcecados por segurança, são focados na tolerância, eles não têm paciência para desigualdades sociais, desigualdades de raça, de qualquer coisa. Eles são menos propensos a dirigir, curioso, né, gente? Quando meu filho fez 18 anos, antes, né, aos 17, ele me pediu que o presente dele fosse para ele dirigir. Eu agora acompanho um outro adolescente que fez 18 anos e dirigi para ele, assim, para quê, né? Ele chama o Uber com o celular e está tudo resolvido. A fazer sexo, curioso, a gente acredita que por causa da pornografia, do acesso à mídia, talvez esse seja um forte, mas infelizmente no bom sentido, né? Parece que são menos propensos a tudo que é presencial ou real, né? Eles são também menos propensos a sair para encontrar as pessoas e até menos propensos a beber, isso graças a Deus. Eles chegam à universidade, ao mundo de trabalho, com muita pouca experiência. Eles são mais dependentes e com dificuldade para tomar decisões. O amadurecimento deles se dá de forma mais lenta. Eles interagem muito pela internet e eles substituem assim outras atividades. Então, quando é para interagir no presencial, aqui no corpo a corpo, na frente, com a família, com amigos, eles passam muito menos tempo
eles nem sequer sabem muito bem como reagir. E queridos, prestem atenção, eles estão experimentando, essa geração, sem precedentes, um nível de ansiedade, de depressão e de solidão. Precisamos abrir nossos olhos, irmãs. Embora eles tenham, sim, muita inovação, tem muita carência, muito sofrimento junto. E a gente tem esse compromisso, né? De nunca esquecer das maravilhas que Deus faz. Tudo que a gente ouviu dos nossos pais, a gente tem que contar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Nós não vamos encobrir os nossos filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez. Nós precisamos orar, irmãs. Você que é mais jovem, ore por uma mulher idosa, sábia, que possa, a exemplo aí de como Timóteo diz para as mulheres em 1 Timóteo 5,2, mulheres idosas, né, que sejam como mães, que possam instruir as mais jovens. Ore por isso, ore pela sua família, ore pelas diferentes gerações, pelas relações. E o exemplo é o melhor ensino, mais do que falar. A sua família precisa ver o seu exemplo. Mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Sujeitas a seus maridos que a amam como Cristo amou a igreja, é fácil, né, irmãs? O foco não é esse, mas esse texto está nessa tradução, mas é isso mesmo, a gente precisa dar exemplo. Muitas vezes a gente fala uma coisa, mas eles veem a gente fazendo outra, né? Perdão. Antes de tudo, a gente precisa ser benigno e misericordioso. Tem pessoas de gerações distintas, por alguma coisa que aconteceu, sei lá eu quando, não se falam mais, ficam tempo sem conversar, às vezes moram na mesma casa, mal cumprimentam, dão bom dia, boa tarde, boa noite. Irmãs, o perdão é fundamental nas relações entre as gerações, entre a família, fundamental. E a maturidade cristã tem que ser evidenciada. Paulo diz que ele foi menino, ele andava como menino, discorria como menino, mas quando ele ficou homem, ele acabou com as coisas de menino. Irmãs, infelizmente, nós temos muitas mulheres que não demonstram maturidade, nem maturidade emocional e nem espiritual. Irmãs, oremos para que a gente possa desenvolver maturidade cristã. E em 1 Pedro 5,5 a gente vê que semelhantemente vós jovens, sede sujeitas aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, muitas vezes a gente não faz uma boa interação porque esquecemos de ser humildes. Nós temos muita experiência e nós subimos no salto. E nós queremos ser tratados, então, com muita reverência. E é claro que devemos. Mas nós não precisamos ficar acima de ninguém, nós podemos também nos humilhar, nós podemos também aprender, nós podemos também estar sujeitos uns aos outros, podemos ver se não temos nada para que aprender mesmo com essa nova geração que aí está. E nós podemos dar graças ao Senhor juntos. E nós temos que ter, nas nossas relações intergeracionais, lembrança de que nós temos que fazer refletir a glória de Deus de geração em geração. Essa é a meta, esse é o objetivo. O Salmo 71 é um salmo belíssimo e eu convido você a ler e refletir e orar sobre. Mas o que eu vou destacar é esse versículo que diz: agora estou velho, de cabelos brancos, não me desampare, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o poder às vindouras. Irmãs, nós temos a missão de anunciar a força do Senhor para essa geração solitária, perdida, imatura, ansiosa, deprimida. E nós temos que fazer isso de forma que alcancemos as gerações vindouras. Porque eu sei que pai e mãe não tem maior prazer, maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E a gente precisa ensinar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus para as gerações.
E a gente vai então ensinar eles que eles podem lançar toda a ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. É isso que nós temos que deixar claro para as diferentes gerações. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. No Salmo 78:4 diz assim: transmitiremos às gerações vindouras as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Essa é a nossa missão, irmãos. A gente precisa ensinar, transmitir para toda e qualquer geração os louvores e as maravilhas do Senhor, porque é isso que de fato importa. É isso que de fato agrada ao Senhor. E é dessa forma que nós vamos abençoar ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos ouvissem agora uma música que fala exatamente disso. Da gente ensinar os louvores do Senhor e as maravilhas. Amém? Deus abençoe cada um. E aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, do seu poder e as das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, do seu poder e as amor por nós é tão real, carinhoso é seu cuidado paternal, pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações